concordo e quero parabenizar o doutor Ivan na sua fala sobre o processo eleitoral, especificamente acerca do comportamento do eleitorado brasileiro. O doutor Ivan toca em alguns pontos que são extremamente importantes para que nós possamos ter uma compreensão efetiva do que foi as eleições de 2014. O papel da mídia é fundamental. É a mídia que busca condicionar ideologicamente o eleitor para saber exatamente os determinantes do voto. Então a mídia cumpre esse papel na medida em que ela coloca o eleitor, coloca o candidato, um candidato de uma forma com extremas qualidades ou qualidades exacerbadas e ao mesmo tempo vai desconstruir o seu oponente. Nesse sentido, nós vimos que as eleições presidenciais, como também as eleições para governadores, há esse papel de construir um lado e desconstruir o outro. Essas eleições de 2014 demonstrou um caráter plebiscitário. Inicialmente, embora havendo outros candidatos, mas o embate foi exatamente entre o PT e o PSDB, dando continuidade desde 2002 até 2014. E aí fica para a gente também, analisando o que o doutor Ivan falou, uma outra questão fundamental. A quantidade de eleitores que não foram às urnas. O que isso significa não ir às urnas? Enfraquece a democracia ou essa democracia não está contemplando a sociedade? Essa democracia, ela ainda não chegou a atingir aquilo que alguns políticos chamam de felicidade geral. Então, se não houve o atingimento da felicidade geral, também não há uma motivação que o eleitorado vá até as urnas. A grande questão do debate daqui para frente é sabermos que mal isso faz para a democracia, que mal isso faz para a república. Outra questão fundamental nessas eleições foi o uso das redes sociais pelos candidatos, que teve um papel tão fundamental quanto a propaganda e todo o processo midiático de rádio, televisão e jornais. O papel das redes sociais foi de assambarcar todo o processo dentro das ideologias de pensamento de cada grupo, de cada indivíduo. E isso, em determinados momentos, chega de uma forma distorcida, dependendo de quem está exatamente colocando a notícia, está passando a notícia. Muitas das vezes de uma infâmia, de uma crueldade, e aí o PT jogou o jogo de maneira correta. O próprio doutor Ivan falava há pouco da morte do Eduardo Campos e da ascensão abrupta da Marina e, ao mesmo tempo, sendo desconstruída de maneira violenta para que exatamente saísse da cena do jogo e naquele momento se voltasse ao jogo real, que era exatamente as eleições plebiscitárias em PT e PSDB. O PSB aparece com a Marina
mas por questões não planejadas, ou seja, por questões trágicas, que foi a queda do avião. E para nós, para concluir, a gente observa que o PT, eu estou falando de PT porque o PT é que está no jogo, o PT é o partido que está comandando, o PT está cumprindo fidedignamente com o seu programa de poder. Sempre se dizia, se chegarmos ao poder, nós temos pelo menos um período de 20 anos para ficar no poder. A mim me parece que esse projeto, inicialmente estruturado e pensado pelo PT, será pragmatizado, será concretizado. Se não, vejamos, 8 anos de Lula, 4 da Dilma, mais 4 da Dilma, 16. Mais 4 anos o PT tem ainda a possibilidade concreta de chegar. Embora também nós temos que analisar que as eleições foram de um grau de muita dificuldade para o PT, haja vista que o PT vem num discurso da ética na política. E os escândalos de corrupção, de uma certa forma, arranhou a imagem do PT de maneira fundamental. Daí porque o resultado das urnas foi um resultado pequeno, que dá a possibilidade concreta ao PSDB fazer uma oposição, como o PT fazia quando era opositor e queria chegar ao poder, fazer uma oposição aos moldes, ao estilo do PT, se tiver essa consciência, tiver essa eficiência, dificulta mais 4 anos para o PT ficar no poder e fechar os 20 anos. Era isso e a gente agradece a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos que aqui estão nessa explanação sobre as eleições de 2014, né, que impactaram de maneira efetiva não somente a sociedade brasileira, como cada um de nós que fazemos parte da mesma. Né, a despeito de cada opinião dos meus colegas, muito bem colocadas até agora aqui, né, eu queria destacar algumas questões importantes nessa eleição. Primeiro, essa questão da desconstrução. Tem sido utilizado muito o processo filosófico de niilismo para desconstruir o outro. Mas a questão não é construir de maneira bela, né? A reconstrução é pior ainda do que a desconstrução, né? Candidatos atacando não somente a questão ideológica e política, mas a questão pessoal do outro candidato. Isso é um problema que a característica, infelizmente, tem sido da nossa política brasileira. Mas a despeito disso tudo, eu acho que temos alguns alertas que a sociedade tem sinalizado com relação a isso. Primeiro, né, a partir do ano 2000, alguns movimentos sociais têm realizado alguns plebiscitos, têm se organizado para discutir alguns problemas nossos da sociedade, que muitas vezes não chegam aos governantes que eles mesmos elegeram, que nós mesmos elegemos. Então, eu acho que isso é um recado para toda a política, os políticos, principalmente, que estão no poder. Por quê? Porque se eu faço parte da sociedade, elegi o meu candidato, né, e as minhas reivindicações, aquilo que eu preciso, não está sendo votado, não está sendo tomadas decisões, então tem uma lacuna aí. Então acho que a sociedade está gritando por isso, né? E esses movimentos sociais são muito interessantes porque qualquer pessoa pode fazer parte. Mulheres, né? Pessoas às vezes são excluídas até mesmo do processo eleitoral, né? Negros, não importa o sexo, idade, qualquer uma pode participar, nem religião, né? Inclusive essa questão influenciou nas nossas eleições. Há uma desigualdade muito grande ainda na representatividade popular no poder.
A gente pode perceber que das 2.277 mulheres que se candidataram, apenas 56 foram eleitas. Muito pouco em relação a toda a população brasileira, inclusive que a maioria é do sexo feminino. Outra questão importante são os negros, né? Afrodescendentes, 2.965 pessoas, né? 111 foram eleitas, isso em todo o Brasil. As mulheres negras, só o corte da mulher, 998 mulheres negras, 12 foram eleitas, muito pouco. Sem falar nos indígenas, foram 27 índios se candidataram, nenhum foi eleito. Precisa olhar um pouquinho para a população indígena. E os jovens, 466, apenas 23. O interessante é que em 2013, em julho, houve uma movimentação muito intensa que partiu de quem? Dos jovens. Começou com a questão da passagem, que estava muito cara, e depois culminou justamente na reivindicação de saúde, educação, democracia, dizendo inclusive que os políticos que estavam no poder não representavam os jovens. Temos uma massa jovem, crescente e pensante, que precisa ser observada. Essa é a minha colocação nesse momento. Precisamos olhar para a igualdade, inclusive no poder. A representatividade de mulheres, negros e índios dos movimentos sociais. A sociedade está clamando. É preciso que políticos nós interpretemos e que isso faça diferença em toda a nossa sociedade. É isso que eu espero. Nesse momento vamos falar sobre o comportamento do povo brasileiro no que diz respeito à parte eleitoral. O povo brasileiro vem se comportando de forma com base nos nossos governantes. Após a ditadura militar, que veio a nova Constituição de 1988, o povo brasileiro já viu um comportamento se soltando das amarraduras da ditadura. Daí os partidos passaram a crescer, se organizar, se aliando uns aos outros e criando várias linhas de governo. E o povo vem acompanhando tudo isso. Mas para melhor desempenhar o conhecimento e a visão do povo brasileiro, nós temos a mídia, que vem ajudando muito no comportamento do povo brasileiro. Nós estamos vendo constantemente as mudanças sociais, que tudo vem influenciando no povo brasileiro. Nós temos do mais jovem ao mais idoso, que vem formando seus conhecimentos ideológicos e daí separando os bons e os maus políticos que vivem neste país, tentando de uma forma ou de outra enganar o sentimento do povo brasileiro. Mas nós, com a mídia, todos os dias, todos os momentos, entrando nas nossas residências, mostrando a cada um de nós o comportamento de nossos políticos, nós estamos aprendendo um novo caminho social e político para todos nós. Eu vou falar sobre o comportamento utilitarista e ideológico esperançoso versus o opositor eminético e demagogo nessa eleição. Eu resolvi usar esse tema assim um pouco humorístico, sei lá, talvez não, mas é basicamente o que eu percebi nessa eleição. O meu artigo, eu vou tentar ler e resumir, ele diz o seguinte: as eleições de 2014, principalmente na esfera do Executivo Nacional, elas foram marcadas por uma ruptura que já era vista na sociedade. De um lado, se posicionaram os utilitaristas, que veem no governo federal a redenção de seus problemas, e os ideológicos esperançosos, que esperam de fato no governo federal um plano para a nação que seja maior do que um período de 4 anos de mandato. Os eleitores deste lado, eles sentem que nos últimos anos os seus sonhos de consumo foram realizados e têm uma esperança de que isso possa se prolongar de uma forma indefinida, somente mantendo o atual governo do PT no poder. E esse eleitor, obviamente, ele se sente representado pelo Partido dos Trabalhadores. Do outro lado, se posicionam os amnéticos e demagogos. Eles veem no governo atual a destruição dos seus sonhos de realização social. Eles sentem que um golpe comunista está a caminho. E os sinais para isso seria a divisão forçada do mesmo espaço físico antes compartilhado por poucos, a saber,
as poltronas de aviões, as vagas nas universidades, a proliferação indiscriminada de smartphones e principalmente pela falta de empregadas domésticas, que é um resquício ainda do período colonial. Esses espaços foram sendo ocupados justamente por aqueles que se enquadram no perfil oposto ao deles. O lado amnético seria uma falha seletiva da memória, e os principais sintomas são as acusações de que o sistema de corrupção na esfera federal foi montado justamente no período do atual governo. E a falha de memória se dá providencialmente, principalmente sobre o que aconteceu nos anos anteriores a 2002 e o que acontece atualmente no governo do estado de São Paulo. A campanha eleitoral ela ampliou esse ato, esse espaço entre essas duas linhas de oposição e situação. Tanto na campanha de rádio e TV, quanto nos debates públicos entre todos os candidatos, isso ficou muito claro, e todos nós pudemos perceber nos debates públicos que esse espaço, essa marcação de território ficou bastante claro. Vale lembrar que apesar de que em um primeiro momento, ainda no primeiro turno, surgiu uma nova figura de maneira catastrófica. Assim. Depois da morte trágica do candidato Eduardo Campos, a sua vice, Marina Silva, assume a candidatura à presidência pelo PSB. Ela era uma figura aparentemente neutra, que seria capaz de apontar ao eleitorado uma terceira via, uma nova forma de governo, diferente do PSDB e do PT, e ela aparentemente iria trazer uma certa continuidade das reformas sociais e um combate efetivo contra a corrupção. Esse seria o melhor dos mundos, se não fosse o ponto fraco que Marina Silva apresentou durante a campanha, que foi a sua oscilação emocional e as suas mudanças de opiniões da noite para o dia. Isso deu aos opositores um alvo legítimo para atacar. E esse ataque acabou criando infiltrações na sua candidatura e a enfraquecendo. E finalizando o primeiro turno, tudo desmoronou para o lado da Marina Silva, quando de uma maneira improvável o candidato Aécio Neves do PSDB faz uma reviravolta e consegue ir ao segundo turno. Então, dessa forma, Aécio Neves indo para o segundo turno, o embate ideológico toma posição e começa a batalha. O candidato Aécio Neves, ao mesmo tempo que pregava uma manutenção das políticas públicas de inclusão social e combate à miséria, sinalizava ao mercado uma mudança na política fiscal, orçamentária e um combate forte à corrupção. A presidente Dilma, por outro lado, lutando para se manter ao poder, tratava de apaziguar o mercado, dizendo que mudanças fiscais estavam a caminho. E, ao mesmo tempo, falava ao eleitorado que os anos de prosperidade iriam continuar. E as políticas de inclusão seriam intensificadas por ela e por seu programa de governo. Ou seja, ambos os lados estavam trabalhando com promessas de campanha política. O problema maior é que a maioria esmagadora do povo brasileiro não acredita mais em promessas políticas. Por isso, nós sabemos que, historicamente, as escolhas eleitorais feitas pelo povo são motivadas por atributos simbólicos que os candidatos têm. Isso é difundido de forma muito clara nas campanhas eleitorais pelo marketing político. Assim sendo, essa dissensão ideológica foi levada aos extremos na campanha de 2014. O espaço foi demarcado e a chantagem começou no segundo turno. E o nosso eleitorado direciona seu voto de acordo com o conhecimento positivo que tem sobre o candidato. Esse conhecimento, ele não só gera confiança, mas produz ao final o voto, que é o que interessa a eles. E mirando nessa utilidade ideológica esperançosa de que a eleição de determinado candidato possa trazer benefício direto à sua vida, o eleitor decidiu. Lembrando que o processo de amnésia seletiva, ele só começa na cabeça do indivíduo se o seu candidato perder a eleição. O resultado do pleito eleitoral de 2014 foi a de que o país está ideologicamente dividido, causado principalmente pelo embate entre os dois principais candidatos. Ainda mais, com o fortalecimento da bancada de oposição no Congresso Nacional. E o governo, para formar sua base, ele precisa agora negociar com muitos mais partidos do que no mandato anterior. Essa bancada, ela também age de forma utilitarista. Ela negocia emendas de acordo com a aprovação de decretos presidenciais. E esse jogo ficou muito claro agora no finalzinho do ano,
sobre a questão das emendas orçamentárias para 2015. Ou seja, os representantes do povo, eles agem exatamente de acordo com a mesma ideologia utilitarista dos seus eleitores, tornando a nossa política nacional esse lamaçal. O problema é que nossa esperança por melhores líderes, ela se definha diariamente. O resultado da campanha eleitoral de 2010 é esse. Nós não temos um líder com o qual nós podemos assim confiar, acreditar que ele vai trazer reformas que possam impactar não só a nossa vida, mas os nossos filhos e os nossos netos.